Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o Diffusion, que é uma ferramenta que trabalha com inteligência artificial dentro do SketchUp. Você provavelmente já ouviu falar do ChatGPT, que a gente digita um texto e ele faz uma pesquisa e dá uma resposta para a gente. E provavelmente você também já viu alguns sintetizadores de imagem, como o Midjourney, o Stable Diffusion. E recentemente a gente viu algumas ferramentas que até produzem vídeos a partir de orientações que a gente faz. Agora, existem ferramentas que pegam imagens e a partir dessas imagens criam modelos arquitetônicos. Há algum tempo, essas ferramentas já existem e abaixo eu coloco o link de algumas que são bem interessantes, mas agora a gente pode fazer isso diretamente no SketchUp, aproveitando as imagens dos modelos que a gente está trabalhando, e isso é bem legal. Eu estou aqui no blog do SketchUp, onde ele fala um pouco sobre essa ferramenta, então vocês podem dar uma olhada nesse link abaixo, e vocês vão ver que é uma ferramenta bem interessante, mas que ainda está no início, e por isso ela ainda provavelmente vai evoluir bastante. Eu vou então abrir o SketchUp para ver como ela funciona. Eu vou usar aqui um modelo qualquer. E o Diffusion é uma extensão, assim como qualquer outra. Então primeiro a gente precisa instalar essa extensão. E para fazer isso a gente pode vir aqui em Extensions, Extension Warehouse. Vocês podem procurar aqui pelo nome Diffusion, mas no meu caso aqui eu vejo que ele já apareceu. Então a gente pode clicar e fazer a instalação aqui diretamente pelo Extension Warehouse, clicando em Install. Eu já instalei aqui no meu computador e assim que a gente instala, aparece o ícone dele. Caso não apareça, vocês podem clicar com o botão da direita e escolher aqui a opção Diffusion. E é basicamente esse botãozinho que vocês podem depois colocar onde vocês preferirem. Eu vou colocar o meu aqui em cima. E para fazer uma demonstração rápida, antes de testar isso em um projeto arquitetônico, eu baixei aqui um carro qualquer do Warehouse e vou abrir a ferramenta só para ver as principais funcionalidades dela. Então vou clicar aqui no Diffusion. E quando a gente abre a janela do Diffusion, a gente tem uma prévia do que a gente está vendo aqui na nossa viewport do SketchUp. E sempre que a gente mudar aqui esse ângulo, a gente pode atualizar aqui no Diffusion. Aqui em cima a gente tem o campo para o nosso prompt, que é onde a gente vai escrever e dar as ordens do que a gente quer gerar. Aqui embaixo a gente tem uma opção de estilo e quando eu escolho algum estilo específico, automaticamente o SketchUp já cria um prompt relacionado a esse estilo. Eu vou voltar aqui para a opção sem estilo. E aqui embaixo eu posso salvar a imagem que eu vou produzir. Eu posso também salvar ela como uma cena aqui no SketchUp. E aqui embaixo o SketchUp coloca que essa ferramenta é uma ferramenta que ainda está começando a ser desenvolvida, então ela ainda vai mudar bastante, mas ela já gera resultados bem interessantes. Eu vou fazer um teste rápido e vou escrever qualquer coisa. Por exemplo, carro no deserto, no final do dia, com montanhas ao fundo. Eu vou clicar agora para gerar. E o que acontece nesse momento é que o Diffusion joga essa imagem para a nuvem, e lá essa imagem é trabalhada com inteligência artificial, e depois ela volta aqui para o SketchUp com os resultados. Os resultados vão aparecer aqui embaixo, então vocês podem ver que ele gerou 3 imagens, e se a gente clicar nessas imagens, a gente percebe que as orientações que eu dei funcionaram. Eu tenho aqui um carro no deserto, algumas montanhas aqui no fundo. Ele criou algumas variações de cores e variações também dessa moça. Então a gente percebe que rapidamente a gente consegue aqui criar uma imagem baseada em ordens que a gente dá aqui nesse campo de cima. Se vocês quiserem salvar qualquer imagem dessas, vocês podem clicar em salvar. E aqui onde a gente tem settings, a gente poderia fazer algumas alterações na forma como o Diffusion interpreta esse texto. Por exemplo, aqui ele está respeitando a minha geometria e está respeitando também o meu texto de uma maneira moderada. Mas se eu mudar essas opções, por exemplo, se eu colocar que eu quero respeitar pouco o modelo e respeitar mais o meu texto, ele provavelmente vai fazer algumas alterações bem profundas no modelo aqui do carro. Então, para fazer um teste, primeiro eu vou clicar aqui para ele voltar para a minha imagem anterior, senão ele vai trabalhar em cima dessa variação. Depois eu vou clicar novamente para ele gerar. Então, agora provavelmente eu vou ter um resultado que foge bastante desse modelo geométrico do carro. Ok, então reparem que agora eu tenho um carro bem diferente,
porque ele está respeitando menos essa geometria. Então, os meus resultados agora foram bem diferentes dos anteriores. Ok, então eu fiz essa demonstração rápida só para a gente entender a mecânica básica aqui do Diffusion. E vamos fazer um teste agora num projeto arquitetônico, considerando que o Diffusion pode ser usado em diferentes etapas, no início do projeto, numa fase mais de desenvolvimento e também no final. E a gente vai ver quais seriam os potenciais e limitações em cada uma dessas etapas. Então, eu vou abrir aqui um arquivo que tem um projeto em diferentes etapas e eu vou começar a fazer alguns testes considerando uma etapa bem inicial, quando eu tenho basicamente um terreno e uma massa da edificação, ainda sem nenhum tipo de detalhe. Então, basicamente, eu quero ver como que o Diffusion pode ser útil quando a gente está começando a ter qualquer tipo de ideia, de projeto, e como ele pode ser uma ferramenta de criação interessante. Então, eu vou aqui apagar o que eu já escrevi. E nessa primeira fase de projeto, muitas vezes, a gente basicamente quer ter ideias de linguagens e composições e buscar referências. A gente muitas vezes cria um mood board com referências de arquitetos ou de alguns projetos específicos. E seria interessante a gente fazer esse tipo de coisa aqui no SketchUp. Agora, antes disso, eu queria dar algumas dicas para vocês. A primeira dica seria escolher um estilo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e digamos que eu queira uma imagem com uma cara de fotografia, eu posso já escolher essa opção chamada fotografia externa, porque quando eu clico aqui, o próprio Diffusion já cria um texto que vai fazer com que essa imagem gerada se pareça com uma fotografia. Então, isso aqui já ajuda a gente a definir melhor uma linguagem de apresentação. A segunda dica seria, antes de escrever, consultar um documento que o próprio SketchUp disponibiliza, e eu peguei ele no canal do SketchUp Brasil, e acessando esse documento, vocês vão ver que tem aqui algumas dicas que podem ajudar a criar um texto que o Diffusion entenda melhor. Então, aqui tem uma série de procedimentos que vocês podem depois ler com calma, e provavelmente vocês vão conseguir escrever um texto que seja mais coerente e um texto que funcione melhor na hora de criar os modelos. Eu vou usar aqui alguns truques, por exemplo, a palavra incluir em alguns momentos eu vou colocar, e alguns outros termos que eu dei uma olhada e eu vi que funcionam. E uma terceira dica, mas que eu não vou usar nesse momento, seria escrever o texto em inglês. Eu percebi já, através de alguns testes, que escrevendo em inglês o Diffusion vai ter uma compreensão um pouco melhor, mas eu vou usar aqui em português para todo mundo entender. Ok, então digamos que nessa fase inicial de concepção do projeto, eu queira testar algumas linguagens e referências para o meu projeto que está começando a nascer. E digamos que eu queira, por exemplo, apresentar para um cliente uma ideia de projeto com referência na obra do Oscar Niemeyer. Então eu posso escrever o seguinte: residência, estilo Oscar Niemeyer. E aí eu vou já colocar algumas características que eu quero testar, com janelas extensas. E vou botar então incluir piscina na frente e montanhas ao fundo. Eu vou também aqui ligar algumas árvores que eu tenho aqui na minha cena para ele entender onde é que eu tenho vegetação. E aqui nessa fase inicial, eu sugiro que a gente mantenha uma configuração onde eu respeite pouco o modelo e eu tenha mais influência do meu prompt. Caso contrário, o meu modelo vai ficar muito restrito a esse cubo. Então, eu vou agora atualizar a minha visualização para ele trabalhar em cima dessa visão e vou clicar para gerar e eu vou ver o resultado. Ok, eu vou olhar aqui embaixo e eu vejo que os meus resultados saíram muito do modelo. Aqui eu basicamente não estou vendo mais minha casa. Aqui eu só tenho piscina. Eu tenho aqui agora uma outra situação também que não ficou legal. Então eu vou novamente aqui atualizar a minha vista para eu fazer um novo teste. E dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda para o ChatGPT otimizar esse meu prompt. Isso é um procedimento também que pode ajudar. Então eu vou pegar esse texto, vou copiar. Eu vou acessar aqui o ChatGPT. Eu vou digitar crie um prompt para o SketchUp Diffusion com o texto
Aqui eu vou colar o que eu escrevi, porque aparentemente eu não escrevi muito bem, então vamos ver se ele me ajuda a melhorar. Eu até percebo que eu digitei errado, então vamos ver se ele melhora. Ok, então ele criou aqui esse prompt para mim, que eu acho que agora vai ficar bem melhor. Eu vou pegar ele, vou copiar, vou voltar lá no meu SketchUp, vou colar ele aqui. Então, reparem que é um texto bem mais detalhado. Então, eu acho que pode ser uma boa pedir essa ajuda para o ChatGPT, ou então criar um texto novo também, com mais detalhes. Aqui eu vou manter essas configurações por enquanto. Qualquer coisa eu mudo. E com o SketchUp Diffusion, a ideia é essa. A gente testa, muda as setagens, testa de novo, até a gente chegar no resultado legal. Vou clicar aqui para gerar. Ok, então agora eu vejo algumas outras ideias. Eu vejo que eu tenho uma ideia que manteve essa forma do cubo e criou de uma maneira bem interessante aqui uma esquadria que deixa esse térreo totalmente aberto para a piscina. Então vejam que aqui o Diffusion trouxe uma ideia já de projeto bem interessante. Aqui ele trouxe uma ideia sem edifício. Aqui ele trouxe já uma piscina com uma forma bem diferente, que remete um pouco à arquitetura do Oscar Niemeyer. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou escolher essa minha primeira opção para trabalhar em cima dela, e eu vou botar para respeitar menos o modelo e mais o prompt. Vamos ver se eu consigo trazer um pouco mais das características da obra do Niemeyer aqui para esse modelo. Vou clicar aqui para gerar. Ok. Então, vou ver agora os resultados e eu consegui chegar a resultados bem interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho uma volumetria claramente inspirada nas curvas da obra do Niemeyer, com uma piscina também com uma forma bem orgânica. E isso já poderia ser uma referência que eu poderia mostrar para um cliente, por exemplo, ou poderia começar toda a fase do meu processo criativo. Então, na minha opinião, ele pode ser uma ferramenta bem interessante nessa fase inicial, para a gente fazer como se fosse um brainstorm do projeto. Eu agora vou abrir um outro arquivo com esse mesmo projeto, mas já numa fase mais desenvolvida. Então eu vou abrir ele aqui e vejam que eu já tenho um modelo mais desenvolvido, ele já tem uma volumetria mais definida, com uma área aqui de entrada, um volume que salta um pouquinho aqui da fachada. Então provavelmente aqui os meus resultados já vão ser bem diferentes. Nesse caso, não faz muito sentido eu usar prompts com referências e, na minha opinião, nessa etapa, o mais interessante seria trabalhar com materiais e também pedir para o Diffusion fazer algumas pequenas alterações geométricas para a gente testar principalmente a composição. Então, eu vou apagar aqui esse prompt e eu vou escrever agora residência com brises. Então, eu quero testar a colocação de brises ao redor da minha casa e janelas extensas, incluir jardim vertical, então eu quero ver se cabe em algum lugar o jardim vertical e elementos em madeira. Então, eu estou basicamente pedindo ajuda para o Diffusion para testar todos esses componentes no meu projeto de arquitetura. A gente poderia pegar esse texto e jogar lá no ChatGPT também para otimizar, mas para não perder tanto tempo eu vou deixar assim mesmo. E no caso aqui das nossas configurações, dessa vez eu quero respeitar mais a geometria, senão ele vai descaracterizar muito o meu projeto. Então eu vou aumentar aqui a minha geometria e eu posso diminuir um pouquinho a influência do meu prompt, mas obviamente eu vou fazer alguns testes até eu chegar no equilíbrio ideal entre essas duas configurações. Aqui eu vou clicar para ele eliminar essa imagem anterior e eu trabalhar a partir dessa aqui. E vamos ver os resultados. Ok, eu vou dar uma olhadinha aqui nos meus resultados, aqui embaixo. E eu vejo que eu tenho aqui algumas imagens conceituais bem interessantes. E isso pode ser já uma forma de apresentar essa ideia para um cliente ou para algum colega de trabalho, porque a gente valoriza bastante esse volume que estava bem simples, mas eu gostaria que ele realmente influenciasse mais no meu modelo. Então, eu vou reduzir um pouco a força da minha geometria e vou aumentar a força do meu prompt, para ele ser um pouco mais criativo. E eu vou aqui atualizar e começar o processo de novo. Ok, eu vou dar uma olhada agora nos resultados. Então, vejam que agora eu dei mais liberdade para o prompt. Então, ele criou uma janela aqui que eu não tinha, nessa opção, colocou madeira aqui. Aqui ele também criou algumas janelas onde eu não tinha, criou aqui uma porta de entrada.
Lembrando que a gente pode aumentar um pouco essa janela, caso vocês queiram ver com mais detalhes. Então eu já tenho aqui alguns resultados interessantes que poderiam orientar o desenvolvimento do meu projeto. E eu posso escolher, por exemplo, um caminho desses e continuar trabalhando. Digamos que eu tenha gostado dessa imagem aqui. Eu vou agora incluir alguns elementos. Eu vou incluir piscina e paredes de tijolos. E vamos ver qual o resultado que ele vai me dar. Eu vou diminuir um pouco mais o meu modelo para ele ser mais criativo ainda. E vejam que dessa vez ele gerou um resultado bem interessante, incluindo até elementos que ele não tinha colocado, como esse jardim vertical ou fachada verde. Ele também fez algumas mudanças bem interessantes no projeto, deixando o térreo bem aberto. Então, a partir dessas tentativas, a gente consegue ter algumas ideias de projeto bem legais, que podem ser bem importantes no processo de criação dos nossos projetos. Vejam que ele dá algumas outras opções também bem interessantes com madeira e alguns elementos de esquadria aqui no térreo que funcionam também de maneira bem legal. Aqui uma outra opção, novamente com essa piscina e elementos interessantes. E uma coisa bem interessante que a gente pode fazer é começar a brincar com a forma e ver os resultados. Então, por exemplo, eu posso acessar aqui o meu modelo, eu posso criar aqui algum tipo de edição volumétrica, vou criar aqui uma subtração, vou pegar aqui a parte de baixo e movimentar para ficar um pouco mais diferente. Aqui eu preciso atualizar a minha visualização para ele considerar esse volume novo que eu criei. E eu posso também testar outros materiais. Por exemplo, eu posso colocar para incluir elementos em concreto e fazer um teste para ver como é que fica. Ok, então aqui eu posso ver já com essa volumetria nova algumas propostas do Diffusion. Eu estou respeitando pouco a minha geometria, então ele está criando alguns elementos que talvez a gente não queira. Se a gente quiser respeitar mais aqui a nossa geometria, a gente pode aumentar esse valor um pouco, fazer aqui um novo teste. Ok, então aqui eu vejo algumas novas tentativas baseadas nesse novo volume. Então vejam que ele interpreta isso como um terraço, então ele coloca aqui um guarda-corpo, ele cria aqui outras versões e como eu mandei ele incluir alguns elementos em concreto, ele colocou as paredes todas em concreto aparente. Aqui ele fez algumas variações com concreto e madeira, inclusive aqui na piscina. Então aqui eu já estou chegando a resultados bem interessantes que eu poderia perfeitamente mostrar para o cliente na medida que a gente ainda está desenvolvendo o projeto e está tendo, na verdade, várias ideias, mas já numa etapa em que o projeto está se consolidando. Ok, eu vou fazer aqui um último teste e dessa vez considerando uma etapa de projeto quando a gente já tem ele finalizado. Então eu vou abrir aqui um arquivo onde eu tenho já um projeto basicamente pronto. Eu já tenho aqui a definição dos compartimentos, dos volumes, já coloquei aqui alguns materiais, já coloquei aqui uma piscina e uma grama. E uma utilização do Diffusion seria para tentar fazer um render final. A gente vai ver que nem sempre a gente consegue controlar esse resultado da melhor maneira, mas, especialmente se você não domina nenhum renderizador, ele pode quebrar o galho e gerar também imagens finais. Para eu fazer aqui um primeiro teste, eu vou atualizar a minha visualização para ele considerar esse projeto finalizado. E nesse caso aqui, eu quero respeitar bastante o meu modelo. Eu não quero que ele faça alterações geométricas de jeito nenhum, eu quero manter o meu projeto como ele está. Eu posso fazer um primeiro teste sem nenhum tipo de prompt. Eu posso basicamente apagar, falar que eu quero uma fotografia externa e ver o que vai acontecer. Então, eu vou fazer esse primeiro teste, vou diminuir aqui um pouquinho, vou clicar aqui para gerar. Ok, eu vou dar uma olhada aqui nos meus resultados e eu vejo que ele gera algumas imagens interessantes. Vejam que ele mantém em alguns lugares o material, em outros ele muda totalmente. Ele entende, por exemplo, que isso aqui é uma piscina, ele coloca aqui madeira, mas ele acaba colocando também madeira em alguns lugares que a gente não tem. Então pode ser que mesmo nesse caso seja interessante a gente tentar descrever o projeto e tentar minimizar esses erros. Então eu vou escrever o seguinte: residência com embasamento em madeira
e pavimento superior em concreto aparente com piscina na frente. Eu acabei desligando aqui as minhas árvores, eu vou ligar porque eu quero a presença delas, eu quero que ele entenda como parte do paisagismo. Aqui eu vou atualizar para ele voltar a usar essa imagem como base e vou clicar aqui para gerar. E vamos ver o que vai acontecer. Ok, vou dar uma olhada aqui nos resultados e eu vejo que eu tenho agora um resultado interessante com concreto aqui em cima, com a piscina. Ele identificou aqui as minhas árvores também. Ele não identificou o meu gramado, então eu posso tentar incluir no prompt. Aqui, novamente, eu tenho também a piscina bem representada, com também materiais. Ele representou aqui uma madeira bem clara e bem fosca, então pode ser que eu não goste. Então percebam que não é tão simples controlar o resultado final do meu render. Então, por enquanto, é difícil dizer que a inteligência artificial vai substituir o renderizador. Ela consegue produzir uma imagem bem interessante, apresentável, que a gente pode mostrar para um cliente, mas ainda assim com algumas distorções que a gente poderia até tentar corrigir no Photoshop. Então eu poderia até pegar essa imagem e no Photoshop tirar a madeira daqui, tentar pintar a esquadria de preto, colocar grama aqui em volta e talvez eu consiga chegar num resultado bem interessante, mas que vai demandar bastante tempo. Então quem sabe daqui a alguns meses essa ferramenta vai ser desenvolvida a ponto de respeitar as nossas ordens perfeitamente. Por enquanto, ela ainda desobedece um pouco. E, por último, eu queria mostrar uma outra aplicação da inteligência artificial que seria para gerar as imagens internas. Então, eu vou escolher aqui uma cena desse arquivo, que é uma cena interna. Vou clicar aqui para eu ir para essa cena. Então, é uma cena que eu estou lá no meu pavimento superior. Eu vou atualizar aqui a minha vista. Ok. Então, nesse caso, eu acho que o Diffusion pode ser bem útil, porque ele vai gerar uma renderização que a gente já sabe que não vai ficar exatamente igual ao que a gente gostaria que fosse, mas para uma etapa ainda de definição do projeto arquitetônico, que eu não preciso necessariamente já definir o projeto de interiores, ele pode ser bem útil, porque ele vai mostrar aqui principalmente a ambiência desse espaço. Então, mesmo que ele mude uma cor ou outra, se eu não estou ainda muito focado no design de interiores, ele vai ter a sua utilidade, especialmente para mostrar esse espaço aqui para o cliente. Então, nesse caso, eu vou voltar aqui para o meu prompt e eu posso também tentar escrever alguma coisa para ajudar. Então, eu vou colocar aqui sala com piso de madeira e eu posso até colocar aqui um estilo de decoração que eu gosto. Por exemplo, eu vou escolher estilo escandinavo para ver o que vai acontecer. E eu vou botar para incluir um tapete que eu não coloquei no meu modelo. Aqui eu vou mudar o meu estilo para interior, então ele vai colocar aqui também um prompt que já vai me ajudar com algumas definições de imagens de interiores. E se eu quiser respeitar bastante o meu modelo, eu vou manter aqui essa minha setagem no máximo, mas eu posso fazer depois alguns testes para criar também variações. Vou clicar aqui para gerar e vamos ver o que vai acontecer. Ok, eu vou dar uma olhada aqui nos resultados. Então, vejam que eu tenho resultados bem interessantes, aqui com definições de imóveis bem bonitas. Então, tenho aqui 3 variações. Reparem que essas 2 variações ele não compreendeu o fundo como uma paisagem, ele fechou. Então, eu poderia aqui clicar nessa opção e continuar gerando variações. Ele também não incluiu um tapete, mas tudo bem. Outra coisa que eu reparei é que ele pegou essas luzes. Eu tenho aqui algumas luzes que são do Enscape e ele representou como elementos, então vale a pena apagar. E eu posso aqui basicamente mudar aqui algumas setagens, escrever alguma coisa nova. Eu vou, por exemplo, diminuir aqui para ele respeitar menos o modelo, então pode ser que ele crie alguma coisa mais legal. E vou botar para gerar novamente algumas opções. Ok, então vou ver aqui embaixo o que ele gerou. Ele acabou fechando aqui o meu fundo. Eu poderia até colocar aqui no prompt para manter paisagem ao fundo. Vamos ver se funciona. E também respeitar um pouco mais o modelo. Então vou gerar aqui minha última tentativa, só para a gente ver o que vai acontecer. Lembrando que vocês podem otimizar o prompt tanto pelo ChatGPT quanto também pela tradução para a língua inglesa. Ok, então estou vendo aqui agora os novos resultados, então vejam que aqui ele manteve uma paisagem no fundo, né? Aqui também. Esses resultados agora ficaram bem interessantes.
Ele acabou mantendo essa iluminação aqui mesmo, eu tendo apagado. Aqui eu vou atualizar aqui a minha imagem só para corrigir esse erro. Vamos ver se vai melhorar. Então, vou botar aqui para atualizar e vou botar para gerar uma nova imagem agora a partir de um modelo sem aquelas luzes. Ok, então agora eu vejo que funcionou, eu consertei aquele erro. E aqui eu tenho alguns resultados bem legais, com o piso de madeira que eu pedi no prompt, uma definição de móveis interessantes, com cores mais claras. Aqui eu tenho também uma outra proposta também que ficou legal. Então eu vejo que ele pode ser também um instrumento interessante para apresentar a ambiência dos espaços internos dos nossos projetos. Para finalizar aqui esse nosso vídeo, a gente pode salvar as nossas imagens. Basta que eu clique aqui na imagem, clique para salvar a escolha, um diretório. Ou eu posso também clicar nesse botão chamado Add Scene, e ele vai basicamente criar uma cena aqui dentro do nosso arquivo do SketchUp. Eu vou minimizar essa janela rapidamente. Então essa seria também uma forma de registrar todos esses nossos testes em função das nossas cenas aqui no SketchUp. Então, resumindo, a gente viu várias maneiras de inserir o SketchUp Diffusion no nosso fluxo de trabalho, tanto no momento inicial do projeto, quando a gente só quer fazer um brainstorm com várias ideias e criar como se fosse um mood board, mas já pensando na massa da edificação. Depois, na fase de desenvolvimento, onde a gente pode brincar com as nossas formas em função do nosso projeto e testar composições. E também na fase final, onde a gente vai chegar a imagens bem interessantes, mas que não necessariamente vão ser totalmente fiéis ao nosso projeto.